Então hoje é dia de Fátima. Dia de 13 de maio. 13 de maio, dia especial. O que isso significa? Vamos contextualizar exatamente para todo mundo que está assistindo. Tem a aparição de Fátima, eu já vi as pessoas perguntando também se vocês acham que é um fenômeno ufológico. Tem um monte de gente tem um monte de ufólogo que estuda isso do ponto de vista da ufologia, né? Qual o impacto para a fé, para a doutrina. Então, vamos fazer um apanhado, podem trazer todos os pareceres de vocês assim com relação a esse tema, então, de Fátima primeiro. Bom, o Chico Xavier foi entrevistado a respeito das aparições de Maria, porque a gente sabe que durante os séculos, em várias partes do mundo, nós tivemos aparições atribuídas ao espírito de Maria Santíssima. Uhum. Claro que Fátima fala mais perto ao Brasil, não é? Porque vem de Portugal e foi uma aparição, inclusive, documentada. Existem fotografias, existem estudos a respeito. De todas elas, eu somente ouvi de Chico Xavier a confirmação, porque ele visitou o sítio de Lourdes e da aparição de Nossa Senhora de Lourdes, não é? Que é na França. Ele esteve na Europa por 2 ocasiões na década de 60, e um dos lugares que ele escolheu visitar foi justamente a cidade de Lourdes. E ele ficou muito impressionado com a assistência espiritual superior de Maria Santíssima e, segundo ele, de espíritos angélicos que estavam ali amparando naquela gruta e ao redor ali onde se construiu o memorial de Lourdes. As pessoas que iam buscar auxílio, buscar curas e buscar alívio às suas aflições. E ele confirmou que realmente era de uma procedência que só podia ser do coração de Maria, realmente, essa assistência. Numa outra ocasião, ele respondendo em entrevista se essas aparições eram reais ou não, ele chamou a obra de Kardec à baila, citando o capítulo, se não me engano, 14 de A Gênese, item 35, pelo qual nós temos lá a anotação de Kardec que é perfeitamente possível que o espírito desencarnado possa se manifestar visivelmente densificando o seu perispírito. O perispírito é o corpo espiritual, né? E nós temos aí uma gradação de corpos espirituais. A gente pressupõe, naturalmente, sendo um espírito de condição angélica, que Maria já superou qualquer tipo de barreira, não é, material para se fazer visível. Basta uma simples vontade dela, que isso ela transpõe todas as barreiras com a força do seu pensamento divino e com a força do seu amor, principalmente, já que falamos no início que o amor é a presença de Deus. Então, para trazer à humanidade terrestre alguma manifestação do seu carinho, do seu amor, da sua presença em nome do seu Filho, que é Jesus, isso não tem nenhuma dificuldade. Que não é que basta que o espírito se mentalize nesse foco e que ele pode então densificar-se e se fazer visível para as pessoas que ele escolhe se fazer visível. E foi o caso de Fátima, sem dúvida nenhuma, houve ali uma manifestação. Do contrário, a gente não teria assim tantos seguidores fervorosos dentro da Igreja Católica que perseguem até hoje o objetivo de ir a Fátima, de orar por Maria, de alcançar alguma graça dentro do sítio, que é muito bonito lá em Fátima. Então, nesse sentido, é perfeitamente possível. Eu acho que é interessante contextualizar, até para a gente chegar a esse ponto, né, das especulações ufológicas, porque em 1917, então, há essa primeira aparição na Cova da Íria, 3 crianças, né, a Lúcia, a Jacinta e o Francisco, essas 3 crianças que viram.
Eu acho que é importante a gente salientar que isso é levado muito a sério pela Igreja Católica, e nós respeitamos muito os nossos irmãos e irmãs católicos, e nesse contexto, para a gente chegar até Maria, em 2000 o Papa beatificou a Jacinta e o Francisco, o João Paulo II, e o Papa Francisco, em 2017, no centenário, ele canonizou a Jacinta e o Francisco. Então, para a Igreja Católica, nós estamos falando aí de dois já foram canonizados, os mais novos. E nesse contexto aí de 1917, houve aparições do mês de maio, 13 de maio, até o mês de outubro, com exceção do mês de agosto, que foi sempre no dia 13, com exceção do mês de agosto, em que a aparição, se eu não me engano, foi no dia 19, porque as autoridades, incomodadas com todo o burburinho que aquilo estava causando, decidiram impedir as crianças de continuar como elas estavam, né, ali pastoreando naquele contexto no dia 13. Então foram muitas aparições. E é interessante a gente salientar que ela se apresenta para essas crianças como Maria do Rosário. Ela reforça a importância da prece, a importância do amor e inclusive a importância da penitência. E na última aparição, no dia 13 de maio, no dia 13 de outubro, no dia 13 de outubro, 19 foi em agosto, no dia 13 de outubro de 1917, tem esse fenômeno aí solar, esse fenômeno do Sol. E aí há muita discussão. Foi uma aparição ufológica? Foi uma nave? Porque os relatos são de que havia, de fato, como uma imagem, a iconografia que eles descrevem assim, a imagem, ela havia como se o Sol tivesse deslocado e girando em torno de si mesmo. Por isso que alguns irmãos, algumas irmãs que trilham o caminho desses estudos ufológicos vão dizer que na verdade era ali uma nave, uma aparição ufológica. Agora, é importante nós salientarmos que disso tudo se extrai um valor moral do amor de Maria à humanidade e dos 3 segredos que foram revelados, e a Igreja Católica lidou com isso, como a Igreja Católica achou que era melhor. De fato, eles falaram que depois da Primeira Guerra haveria uma guerra pior. E aí, com todo respeito às pessoas que pensam diferente, eles colocaram ali, né, um juízo de valor sobre uma determinada posição política e falaram sobre aquilo, e que Maria estava pedindo para que a Rússia se dedicasse ao coração de Maria. Então, houve muitos fenômenos que foram confirmados. E quando o João Paulo II sofreu aquele atentado em 1981, essa ideia de um homem de branco sofrendo um atentado também foi uma das revelações que as crianças ali anotaram, né, que as crianças registraram. Então muita coisa se confirmou. E eu acho que é interessante nós considerarmos que para a Igreja Católica isso é tão importante que 2 dos 3 já foram canonizados, e a Lúcia, ela já foi... tem um outro verbo antes da beatificação, que eu me esqueci agora, mas tem uma outra etapa antes da beatificação, e o Papa Francisco, se eu não me engano, que ele considerou ela venerável. Talvez eu esteja equivocado, mas esse processo já começou também com a Lúcia na Igreja Católica. Então, há muito testemunho, há muito valor da parte da Igreja Católica para isso, e para nós, do movimento espírita, do espiritismo cristão, essa aparição ela é plenamente possível de acordo com os postulados, principalmente pregados por Kardec no Livro dos Médiuns. Tá, então só coloca uma foto aí, eu acho que tem a foto, só colocar a foto das 3 crianças, assim, é um fenômeno, né, uma história absolutamente icônica, que todo mundo conhece em algum nível, exatamente, não é? Mas as 3 crianças estão aí. Então, e hoje é o dia dessa aparição, né? 13 A mais novinha é a Jacinta, a mais velha é a Lúcia, e o Jacinta, Marto, Francisco Marto e Lúcia dos Santos. Então tá aí a foto dessas 3 crianças aí. E só pra gente tirar uma dúvida, que eu vejo que as pessoas às vezes têm dúvida disso na internet, que é quem seria Fátima no caso, porque... Não, é Maria, gente. É Maria. Então, é porque Fátima o espírito de Maria. Fátima é o lugar onde ela apareceu. Exatamente isso. Entendeu? É o espírito de Maria Santíssima, mãe de Jesus. É um espírito só. Espírito. A mesma aparição que se deu em Lourdes, por exemplo. Exato. Aí fala Maria, Nossa Senhora de Lourdes. Exato. Que, aliás, lá em Belo Horizonte tem uma igreja lindíssima, Nossa Senhora de Lourdes. Então, em Lourdes apareceu o espírito de Maria Santíssima, na cidade de Lourdes. Exato.
Lá em Fátima apareceu o espírito de Maria E Santíssima, por isso que eu coloquei. mãe Se de colocando Jesus. como Maria do Rosário. Ela não se apresentou como Nossa Senhora de Lourdes. O registro, de acordo com as crianças, é que ela veio e se apresentou como Nossa Senhora do Rosário, principalmente para impulsionar a prece, nesses termos do Rosário. E o rosário tem a ver com a oração, Exato, né? com o coração, com a Rosário, repetição, com o né? mantra. Aliás, a gente tem aqui, ó, pega ali a ler pra gente mostrar. Olha, O aqui, quê? ó, Vocês têm um Fátima, rosa- aqui, ó. Essa aqui. Ah, sim, essa Tá aí na frente do a cenário. gente ó. ganhou De Fátima. eu ganhei lá bonito. no lá em Portugal, Em inclusive. Portugal. Tá aqui, ó. Então, esse é muito legal o que o JP e o Geraldinho estão falando, porque essa é uma confusão completa. Até eu que tive formação católica, eu me confundia completamente. Maria, uma só. É uma só. Então ela apareceu em Lourdes, Isso. em Fátima, porque as pessoas pensam que é outra coisa. Que é outro Não. espírito. Eles acham que Fátima seria Seria um espírito. Aí, Não, aí tem pessoas que não, falam assim, não. até defende como se fosse time de futebol. Não, eu sou Não. devoto de Lourdes. Fátima, Aí Ou de outro de Fátima. Fátima. Aí começa a brigar, mas você tá jogando com a mesma pessoa, ela só Exatamente. apareceu em outra cidade. No Brasil tem a Nossa Senhora da Aparecida. É. Tem, É isso inclusive, Exatamente. a Basílica, né, de Lindíssima. Nossa Senhora da Aparecida aqui em São Paulo. Então, assim, esse fenômeno, né, da Mãe Santíssima, Lindo isso mesmo. a gente considera, então, são vários nomes que são dados. Então, primeiro, aparições de Fátima seria a Mãe Santíssima. É o espírito de Maria Santíssima. Aparições marianas também, Marianas. também é um outro termo que é usado, também é a Mãe Santíssima. Em todos os casos, é a Mãe de Jesus. A mãe de Jesus. É E isso. acho que é importante a gente Um salientar que espírito iluminadíssimo. A gente tem que entender o seguinte: Deus não iria colocar uma tarefa tão nobre, que é a tarefa de receber no ventre Jesus, Ah, sim, sem dúvida. para qualquer pessoa. É, sem dúvida. Né? Ela foi escolhida a dedo para executar essa tarefa, uma tarefa divina. Exato. Inclusive o arcanjo Gabriel aparece para ela, preparando-a antes Exato. dela receber Jesus no ventre, né? É muito linda, a vida dela é muito linda, né? E a obra de Chico Xavier tem passagens extraordinárias sobre Maria de Nazaré, né? Vários espíritos escreveram através dele passagens assim belíssimas, que se você for ler, Sublimes. são tão sublimes que não tem como não chorar, né? Emmanuel escreveu belíssimas páginas sobre Maria de Nazaré. Humberto de Campos, que foi literato da Academia Brasileira de Letras, Cadeira 19. Cadeira 19, ele escreveu capítulos inteiros só sobre ela. Por exemplo, o capítulo 30 do livro Boa Nova é, para mim, uma das páginas mais sublimes da psicografia Das de Chico psicografias Xavier. mais lindas que existem. Conta a vida de Maria E Santíssima. o capítulo 2 do Lázaro Redivivo. E o Lázaro Redivivo, que é outro livro do espírito de Humberto de Campos, que fala do sofrimento de Maria naquele dia do Calvário. Desde o início, quando João Evangelista vem correndo para avisar a ela que Jesus tinha sido preso, e ele vai relatando, né, aquela aflição, e ela confiando em Deus que isso ia passar. Depois João Evangelista volta para falar com ela que ele tinha sido Primeiro ele chega e fala que o Cristo havia sido detido. detido. Depois ele volta e fala que ele foi encarcerado. Depois ele volta e fala que ele foi acusado. E aquele sofrimento Ela dela, vai- aí ela decide ir até ele, né, para acompanhar e ver aquele todo o sofrimento do martírio dele sendo açoitado, do se cravarem nele a coroa de espinhos e o sofrimento dela, né? E o Espírito, através do Chico, vai contando tudo isso até chegar o momento da cruz em que ele morre. E aí ela reconhece, ela estava com esperança, né? Que ele não iria morrer, que ele, assim como no passado... Ela se lembra lá do Gênesis, quando Abraão foi levando Isaac para o sacrifício, mas na última hora Deus poupou salvou Isaac. Isaac. E ela pensa, não, se Deus salvou Isaac, vai salvar o meu filho também. Então tudo isso que o Geraldinho está falando, em cada momento ela ia recuperando a esperança da forma que ela conseguia. E é lindíssimo o final da história, conta para eles.
assim, tá dilacerada, e eu acho que é importante, quando a gente fala dessa passagem, que é o capítulo 2 do livro Lázaro Redivivo, lembrar do capítulo, ali do início, principalmente dos 2 primeiros capítulos, 1 e 2 do Evangelho de Lucas, porque a gente tem no capítulo 2 a profecia de Simeão, inclusive Simeão que foi citado aí pelo Chico naquela entrevista icônica com a Hebe. Simeão olha para ela e fala: minha filha, uma espada trespassará, ou seja, atravessará o seu coração. Ele fala: quanto a ti, uma espada atravessará o seu coração. E quando começa todo o contexto da crucificação, não restam dúvidas de que o coração de Maria ficou dilacerado. Mas ela vai retomando essa esperança, e quando ela percebe que, de fato, o Cristo não sairia daquele contexto, eu acho que para essa nossa conversa, essa passagem é muito importante, porque aí no Evangelho de João, ali no capítulo 20, nós temos aquele momento em que o Cristo olha para João Evangelista: filho, eis aí a tua mãe. Olha para Maria: mãe, eis aí o teu filho. Então, essa relação dos dois, João Evangelista e Maria Santíssima, quando ela escuta essas palavras e a cabeça de Jesus pende inerte, ela ajoelha ali na cruz e ela diz essas palavras que são imortais: Senhor, eis aqui tua serva, cumpra-se em mim segundo a tua vontade. Então, naquele momento em que, de fato, as esperanças em algum termo haviam acabado, ela se rende à vontade do Criador de uma forma muito linda, inspirando a humanidade toda. E ao invés de se revoltar, ela renuncia a todas as suas razões de mãe, né, a todas as suas aflições, toda a sua dor, e reconhece que Deus sabe mais e que ela se rendia aos propósitos de Deus. E nesse contexto da maternidade, eu imagino que há muitas mães conosco, e nós sempre temos assim muitas visitas de mães lá na casa de Chico, e nós somos assim absolutamente gratos por todas as mães com quem nós convivemos. E é importante a gente considerar que mesmo Maria, ela era um espírito encarnado, e quando nós todos estamos encarnados, existe uma diferença na nossa consciência, porque a carne, a matéria, tem um peso, ela vai transformar a nossa psique. Por isso que Kardec brilhantemente, nós estávamos conversando sobre isso esses dias, Kardec brilhantemente, mostrando qual era o caminho do espiritismo, na questão 134 do Livro dos Espíritos, vai dizer o que é a alma. Resposta dos espíritos superiores: o espírito encarnado. Então vejam, existe uma diferença de significante, existe uma diferença de sentido. O espírito desencarnado é uma coisa. É espírito. É espírito. O espírito encarnado é alma, e a carne tem um peso muito grande sobre a nossa consciência. É por isso que Paulo vai falar tanto sobre nessa luta contra a carne. Por que é importante considerar isso? Porque alguns irmãos, e aí com todo respeito, gente, infelizmente, tentam reduzir a importância de Maria por algumas questões bem pontuais que são comuns aos espíritos encarnados. E a gente precisa considerar, nesse contexto das mães, uma questão muito importante do Livro dos Espíritos, que é a 890, quando Kardec pergunta: o amor de mãe, que todos nós consideramos que talvez seja o maior que a gente conhece aqui na Terra, com algumas exceções raras. O amor de mãe é virtude ou instinto? E os espíritos superiores vão responder: uma coisa e outra. Então ainda é instinto. Então a mãe encarnada, ela vai querer proteger o seu filho. Então essa consciência, mesmo a consciência como de Maria, encarnada, ela ia querer proteger, ela ia sofrer, ela ia chorar, ela ia duvidar. Como a gente percebe pela psicografia de Humberto de Campos, ela perguntando: onde está Deus? Cadê o Criador? Por que não está interferindo? Porque se todas as mães que têm problemas com seus filhos sofrem, é só a gente imaginar a única que teve um filho perfeito, ou mais perfeito. Ela foi a única. Então esse sofrimento foi muito significativo e muito comum de um espírito encarnado aqui na Terra. É muito importante que a gente considere que ela estava encarnada para a gente poder dar o devido crédito a esse espírito que é sublime e, como nós acreditamos, angelical.